Bom, rapidinho, que eu já estou estourando o meu tempo aqui, a PEC 186, eu quero dizer apenas algumas coisas. Primeiro, tem gente confundindo PEC emergencial com auxílio emergencial. Eu já ouvi gente dizer assim, eu não tenho nada a ver com essa PEC emergencial, porque eu não vou receber auxílio emergencial. Só que se esquece que a PEC emergencial ganhou esse nome em 2019, quando ela foi apresentada ao Congresso, quando não existia auxílio emergencial. E outra, a PEC era emergencial para fazer uma série de coisas por um período de 2 anos, até que a PEC 188 do Pacto Federativo fosse aprovada. Quem teve o cuidado de pegar as duas PECs, botar lado a lado e lendo uma e outra, é quase que espelho. O que a PEC emergencial 186 faz por 2 anos, a PEC 188 faz por toda a vida. Só que agora eles pegaram algumas coisas da PEC 188, que são ruins, e estão dizendo o seguinte, eu preciso disso, senão não libero dinheiro para pagar o auxílio emergencial. Só que tem um detalhe, não precisa de contrapartida nenhuma. Outra coisa, nós estamos vivendo uma calamidade pública. Alguém se lembra a partir do que saiu a calamidade pública no ano passado? Um decreto. E por que saiu um decreto? Porque a Constituição, hoje, se a gente olhar no texto, ela cita 5 vezes a expressão calamidade pública. Já tem regra na Constituição. Não precisa aprovar a calamidade pública nesta PEC. Já tem na Constituição, já diz como é. Inclusive, na Constituição diz que o Estado Nacional, não estou falando Estado do Rio, São Paulo, não, Estado do Brasil, já está autorizado a fazer empréstimo para custear o que for referente à calamidade pública. Então, para que eu preciso da PEC? E aí, os 3D que o Toninho falou estão nela. E o que não passar, porque o terceiro D já está ameaçado, que o terceiro D é desobrigar. Desobrigar significa tirar o piso constitucional de qualquer coisa. Eles botaram como balão de ensaio saúde e educação, mas é tudo. Tudo, assistência social, tudo que for vinculado à Constituição, que tiver piso, cai fora. O outro D é o desindexar, que significa não ter mais reajustes automáticos e vinculados. Por exemplo, a saúde hoje é vinculada ao PIB. Deixaria de ser. Assim como eles querem desvincular também a aposentadoria, salário mínimo e tudo mais. E o outro D é a desvinculação, que é o fim das receitas carimbadas. Esse dinheiro aqui vai entrar, mas só vai poder ser usado para pagar isso. Desaparece. Tudo que entrar vai para o caixa comum, para o geral. Outra coisa, pandemia e calamidade pública, eu já falei. Mas eles criaram uma coisa que eu acho interessante, dentro disso, que não está na Constituição, por isso eles querem botar, que é permitir que pessoa jurídica que deve ao Estado, principalmente a Previdência Social, possa não só ser contratado, como ter incentivos fiscais, pode ter mordomia. E aí, outra coisa, eles vão dispensar, durante o período da pandemia ou da calamidade pública, seja lá o que for, que se cumpra o congelamento da emenda 95 e que não se cumpra a regra do ouro. Caramba, se a Constituição diz que pode pegar empréstimo livre de qualquer amarra, já está dito, eles querem fazer jogo de cena. Aí tem aquela história do município e do Estado, eu não vou entrar no detalhe que o Toninho já falou, a gente pode falar depois. Municípios, Estados e DF no meio do ano, fazer a conta. Como foi de julho de um ano a junho do outro ano a relação de despesa e receita. Mas despesa corrente e receita corrente. Se chegar a 95, aplica o que está colocado para ser escrito no artigo 167-A da Constituição. Só que tem um detalhe, eles dizem assim, mas se chegar a 85, preventivamente o prefeito ou o governador já podem aplicar os mesmos gatilhos, são 10, sendo que desses 10, mais da metade é para servidor público, e aí são poucos, mas eu não vou falar aqui, porque a gente entra depois no detalhe. Agora, para a União é diferente. Para a União no momento que estiver discutindo para votar o orçamento da União, se a despesa discricionária, que é aquela que o governo pode manipular para lá e para cá, for menor que 5% do total de despesas, o que significa que a despesa obrigatória, que é salário de servidor, é previdência social, são coisas que o governo é obrigado a pagar, não pode deixar de pagar, mas se a obrigatória passou de 95,
vai ser aplicado pelo ano que for votado aquele orçamento mais 2 em caso de calamidade pública. Por que eu estou falando em caso de calamidade pública? Porque eles estão criando uma coisa absurda, que é calamidade, como é que é? Não é calamidade, é outro nome. Eles estão dizendo o seguinte: deu crise na União, no Estado ou no município, você aplica os gatilhos pelo tempo que for necessário. Se for calamidade pública, pandemia, por exemplo, desastre, o que for, congela pelo ano do evento, da pandemia ou da catástrofe, mais 2. Mas se for porque infringiu a relação de 95%, é o tempo que for necessário para que esse percentual baixe de 95%. Se isso durar 5 anos, é 5 anos. Se isso durar 10 anos, é 10 anos. Isso veio da PEC 188, está na PEC 186. E se olhar a PEC 438 do deputado Pedro Paulo, está lá também, de outra forma. Inclusive, o deputado Pedro Paulo deixa bem claro, pode mandar embora, inclusive, servidor concursado. Isso está na PEC 438, na PEC 188, na PEC 186. Por isso que aquilo que eles estão tirando da PEC 186 agora, eu não comemoro nada, porque está na PEC 188, que não foi cancelada, que o relator também é o Márcio Bittar, que é o relator da 186, que, por acaso, também é o relator do orçamento da União, que será votado logo depois, e que no orçamento pode vir dito o seguinte: eu vou ter que cumprir a emenda 95 do congelamento, porque chegou a 95. E eu fecho aqui dizendo o seguinte: a PEC 186, eles estão vendendo uma coisa que muita gente fala assim: se acontecer essa história do 95, vai congelar, a PEC 186 vai fazer isso? Para servidor federal, não. Para servidor federal, já está valendo desde 2016. A emenda 95 já botou os gatilhos dos servidores federais. O que a PEC 186 está fazendo é botar um 167 e o 209 com redação igual, 167 é estados, municípios e DF, o 209 é federal, e igualar o número de gatilhos, porque na PEC 186 o número de gatilhos para estado, DF e municípios é maior do que o número de gatilhos que já está na Constituição para servidor federal. Mas já existe gatilho, já pode congelar. E a última projeção para 2020, eu falo projeção para 2020, que estão fechando as contas de 2020, é que a relação de despesa discricionária e despesa obrigatória na União estaria em 96,4%. Significa que o orçamento a ser votado daqui a um mês, talvez mais um pouco, já pode declarar, independente de pandemia, independente de calamidade pública, congelamento e aplicação dos gatilhos nos servidores federais pelo tempo que for necessário para o percentual baixar de 95%. E isso pode ser feito separado: Executivo, Legislativo, Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública. Mas, na área federal, separado. Mas pode aplicar para todo mundo, se for o caso. É só o ministro, presidente do Supremo, presidente da República, a direção do Ministério Público e da Defensoria Pública, cada um no seu, abre aspas, poder, e mais a Câmara e o Senado, é claro, decidirem que chegou aos 95. Essa é a PEC 186. Essa é parte da reforma do Plano Mais Brasil. Não tem nada muito diferente. É isso, gente, para começo de conversa.